Quero cumprimentar os internautas, agradecê-los por estarem conosco. Preparem-se agora, porque vamos entrar no tema de hoje. Por favor, vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Os que estavam aqui ontem vão lembrar que eu disse a vocês que o tema de hoje era um tema muito especial. E que esse tema eu preparei em cima do Monte Sinai, quando eu estive no Sinai. E já estive mais de uma vez. E uma das vezes que eu estive lá em cima, às 5 da manhã, eu preparei esse sermão. E eu queria partilhar com vocês porque me abençoou. E se me abençoou, eu imagino que vai abençoar você também. Atenção, amigos da internet, por favor, acompanhe com a gente. Êxodo 31, 18 diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Até aqui. Esse é um texto emblemático. Esse é um texto impactante, é um texto extraordinário. Vamos bater um papo sobre ele. Olhem para mim, por favor. Esse texto revela que os 10 mandamentos foram escritos por Deus com o seu dedo em 2 tábuas de pedra. Está ouvindo? Não foi Moisés quem escreveu. Foi Deus quem escreveu. Não se trata da lei de Moisés, se trata da lei de Deus. Aí tem algumas considerações que temos que fazer. Uma delas é a seguinte: por que Deus fez questão de escrever os 10 mandamentos? Por que Deus não pediu a outra pessoa que o fizesse? Vocês sabem que a Bíblia Sagrada não foi escrita por Deus, né? A Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. Mas quem escreveu a Bíblia? Foram os homens. Moisés, Paulo, Pedro, João, é ou não é? Jeremias, Ezequiel. E por que os 10 mandamentos Deus fez diferente? Deve ter alguma coisa aí, né? Deve ter algo especial aí. Para começar a entender esse assunto, é preciso prestar atenção nos detalhes. E o segredo está nos detalhes. Você sabe qual era o cenário do Sinai quando Deus desceu para escrever os 10 mandamentos? Escuta bem uma coisa. Deus veio do céu, Deus saiu do céu, parou tudo que estava fazendo e veio no Sinai. Talvez você fale assim: olha, eu vim hoje aqui, mas eu vim de longe. Peguei uma estrada, paguei pedágio e vim aqui hoje. Você veio de longe, né? Mas Deus veio do céu, em cima do Monte Sinai, para escrever os 10 mandamentos. Isso não é qualquer coisa, né? Isso é algo excepcional, incrível, é ou não é? Bom, qual era o cenário? Se vocês lerem depois, agora não vai dar, mas fica como lição de casa, usando aqui uma estratégia de professor, fica como lição de casa. Hoje à noite, se você puder, leia Êxodo 19, o capítulo 19. E você vai entender o cenário que estava ali quando Deus desceu para escrever os 10 mandamentos. Resumidamente, foi assim: as nuvens ficaram escuras. Tinha trovões, relâmpagos e vozes. Um vento forte veio sobre o Sinai. Tinha vento, fumaça e fogo. E também tinha uma multidão de anjos. O livro de Atos fala que havia uma nuvem de testemunhas. Eram os anjos que estavam ali. E em meio a esse cenário todo, os anjos tocaram trombetas. Foi um negócio espetacular. E aí, no meio desse cenário todo, Deus desce.
E ali estava Moisés vendo tudo isso. E então Deus escreve nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. Olha o cenário. E por que eu estou pintando o quadro para você? Sabe por quê? Porque agora vamos comigo do Sinai para o Calvário. Do Sinai para o Calvário, ok? Chegamos no Calvário. Quando Jesus morreu na cruz. Como era o cenário do Calvário quando Cristo morreu na cruz? Semelhante ao Sinai. Quando Jesus morreu na cruz, diz a Bíblia, as nuvens escureceram. O sol escureceu. A lua apareceu vermelha como sangue. O vento veio da montanha sobre o Calvário. Os animais dispararam do campo. Os pássaros se recolheram nos seus ninhos. A terra tremeu. Houve um terremoto. O Sinai também tremeu quando Deus desceu lá. O monte Sinai tremeu. E lá o monte do Calvário também tremeu. E quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que sepulturas se abriram. E que pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Incrível isso, não é? Você viu a ligação que tem do Sinai com o Calvário? Então aqui já vai uma lição logo de cara para todos nós e para os internautas também. O que aconteceu no Sinai não pode ser abolido pelo que aconteceu no Calvário. E o que aconteceu no Calvário não pode ser abolido pelo que aconteceu no Sinai. Ou seja, uma coisa não anula a outra. No Sinai você tem a lei e no Calvário você tem a graça. E a lei e a graça andam juntas. Não se pode falar em lei sem a graça. Não se pode falar da graça sem a lei. E você viu a semelhança das duas montanhas. Incrível isso. Já tinha pensado nisso? E tem mais uma para formar o tripé. Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, sabe o que vai acontecer? Semelhante ao que aconteceu no Sinai e no Calvário. Na volta de Cristo, o céu vai escurecer. As nuvens estarão totalmente escuras. Também vamos ver relâmpagos. Haverá trovões e vozes. Os anjos virão com Jesus, formando uma grande nuvem branca, diz a Bíblia. E os anjos virão tocando trombetas na volta de Cristo. E Jesus aparecerá nos céus, e o seu rosto estará brilhando como o sol, e as suas vestes resplandecendo de uma forma extraordinária, como na transfiguração. A terra vai tremer, e Jesus vai dar uma ordem, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, amém? Você viu isso? Sinai, Calvário e volta de Cristo. Sabe o que é isso? Lei, graça e redenção. Só isso já podia parar aqui e ir embora para casa. É ou não é? Mas temos que completar o raciocínio. Quando Deus desceu no Sinai, a montanha inteira tremeu. Não sei se alguém aqui já foi ao Sinai, mas quem já foi sabe bem o que eu vou falar agora. O Sinai, senhores, não é uma montanha qualquer, uma montanhazinha qualquer. O Sinai é uma cordilheira. O Sinai é um conjunto de montanhas que estão grudadas, uma grudada na outra, formando uma grande montanha. Tudo de pedra. Quando Deus desceu lá, a montanha de pedras tremeu. Vem cá. Me dá um chega mais perto aí. Essa câmera aqui? Me dá um chega mais perto aqui, por favor. Pode dar um chega mais perto. Eu vou falar com a câmera, vou falar com o internauta, mas eu estou falando também com vocês, só que eu vou me concentrar olhando ali, ok? Mas é para todo mundo aqui e para o internauta. Uma perguntinha para você que está em casa ou está em outro lugar vendo pela internet. E para você que está aqui na Igreja Central de Jundiaí. A pergunta é a seguinte: Deus está aqui hoje? Tá fraco. Deus está aqui hoje? Sim, está. Eu também creio que está. Outra pergunta: o Deus que está aqui é o mesmo que desceu no Sinai? Sim, é o mesmo. Então me diz uma coisa: se o Deus que está aqui é o mesmo que desceu no Sinai, e nós cremos da mesma maneira, sabe o que eu espero de cada um de nós, começando por mim, e com cada um que está aqui
presencialmente ou virtualmente, é que, no mínimo, o seu coração trema diante de Deus. É que você não fique fechado. É que você não endureça o seu coração. É que você não fique insensível. É que você não ouça uma mensagem como essa e volte para casa como se nada tivesse acontecido. Que você não caia na tolice de achar que isso aqui é uma mensagem ordinária. Não é, é extraordinária. Porque o Deus que está aqui é o Deus do Sinai. E o Deus do Sinai, quando desceu lá, a montanha de pedras tremeu. E se a montanha de pedra tremeu, eu pergunto, como é que você pode entrar numa igreja como essa, assistir uma mensagem como essa e ficar insensível? E não se entregar, não se curvar, não se emocionar, não tomar uma decisão? Me diz aí. Ou você é pior que uma montanha de pedras? Não pode ser. Então essa noite, meus irmãos, nós não podemos sair desta igreja assim, sabe? Assim, sair como se a gente veio num evento qualquer. Isso não é um evento qualquer. Isso aqui é uma reunião que estamos falando de um Deus todo-poderoso que saiu do céu, veio até o Sinai para escrever os 10 mandamentos, depois veio até o Calvário para morrer por você e depois voltará para buscar você. Quem crê, diga amém. Amém. É isso que nos traz aqui. É por isso que estamos aqui. E tem mais. Algumas pessoas não entendem por que Deus escreveu os 10 mandamentos nas pedras. Alguém poderia falar, ele poderia escrever no computador, né? No celular, no iPad, ou arrumar uma tela gigante de última geração e escrever de forma bem moderna ou pós-moderna. O ser humano é muito pecador, né? A gente acha que sabe muito e não sabe nada. A gente pensa que a gente está bem à frente, né? Tem gente que questiona Deus. Tem gente que duvida da Bíblia. Tem gente que questiona a fé. Eu sei que tem. E talvez tenha alguém por aí. Escuta essa, meu amigo. Sabe por que Deus escreveu os 10 mandamentos em pedra? Não é porque é uma coisa antiga, ultrapassada. Não estamos falando da idade da pedra, nada a ver. Deus escreveu os 10 mandamentos nas pedras. Porque quando Ele fez isso, Ele pensava basicamente, porque tem mais coisas envolvidas, mas basicamente Ele pensava em duas coisas. Ele pensava em dar uma mensagem que fosse eterna. A lei é eterna. Por isso escreveu na pedra, símbolo de eternidade. Mas não é só isso. Quando Ele escreveu na pedra, Ele pensava em você que está aqui hoje. Ele pensava no seu esposo, pensava na sua esposa, pensava nos seus filhos, pensava no seu pai, na sua mãe. Ele pensava nos moradores de Jundiaí. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos, pensava nos moradores dessa cidade. Mas não só daqui, Deus pensava na humanidade inteira. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra, Ele pensava nos cristãos, nos muçulmanos, nos hindus, nos judeus, Ele pensava nos budistas, Ele pensava nos ateus, Ele pensava nos agnósticos, Ele pensava nas pessoas pós-modernas, Ele pensava nos jovens, pensava nos adolescentes, pensava nos universitários, pensava nos cientistas, Ele pensava em todos nós, em cada um de nós, pensava no internauta. Eu vou explicar para você por que eu estou dizendo isso. Ao escrever os 10 mandamentos na pedra, Deus estava dizendo assim, está vendo essa pedra aqui? Representa o coração humano. O coração humano é duro como pedra. O profeta Ezequiel disse que o coração do ser humano é como pedra. E Deus, ao escrever os 10 mandamentos nas pedras, estava dando uma mensagem para nós, dizendo assim, está vendo? Eu estou escrevendo nas pedras. Isso quer dizer que Deus pode colocar a mão dele, a mesma mão que escreveu os 10 mandamentos, Ele pode colocar essa mão dentro de você, dentro do seu peito, do seu coração, dos seus pensamentos, das suas ideias, do seu raciocínio. Ele pode colocar a mão dentro de você e pode escrever uma nova história no seu coração. Por mais duro que ele seja, Ele entra, quebranta, liberta, cura, salva e resgata aquele que confia nele. Amém, irmãos? Por isso Ele escreveu a lei na pedra. Deus estava dizendo assim, não há nenhum caso demasiado impossível para Deus. Não há. Ah, mas fulano foi longe demais.
Não existe distância para Deus. Não, mas fulano foi muito fundo na lama do pecado. Deus é especialista em tirar pessoas do buraco. Quando você aceita Jesus, Jesus tira você da lama. Mas quando você anda com Ele, Ele tira a lama de você. Então Deus é especialista nesse negócio. Deus é especialista em pedra. E aí, meu amigo, como é que está o coração aí? Essa semana, Deus quer quebrantar o meu coração e o seu também. Essa semana Deus quer salvar você. Essa semana nós queremos colocar você dentro daquele batistério e batizar você. E aí? Vai endurecer o coração? Hã? Se endurecer, já sabe. Deus é especialista em escrever na pedra. Mas se abrir o coração, a festa vai ser grande. Amém? De novo, amém? É isso. Amém significa? Exatamente. Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra. Já tinha pensado nessas coisas todas? Já tinha analisado o Sinai, Calvário e volta de Cristo numa linha de raciocínio assim? Acho que nem todos. Agora, pensa comigo numa coisa. Deus não escreveu apenas os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Aconteceu um outro episódio que eu queria conversar com vocês. Vamos conversar sobre um assunto bem interessante. Vocês vão se assustar, viu? Mas é bom se assustar e depois entender e sair daqui feliz. Vamos sentar aqui. Esse é o banquinho do Chega Mais Perto. Que aqui a gente conversa mais tranquilo, né? Porque eu não quero que isso aqui seja uma coisa de imposição, assim, sabe? Eu quero partilhar, mas eu quero que você entenda que nós somos todos iguais. E queremos aprender juntos, e crescer juntos, e nos arrepender juntos, e nascer de novo juntos, e começar tudo de novo juntos. Quer ver uma coisa? Um dia, Belsazar, rei de Babilônia, fez uma festa em Babilônia. Mas não era uma festa qualquer, era uma big de uma festa. Era para 1.000 pessoas, mas não eram 1.000 pessoas assim, qualquer, eram as 1.000 mais influentes do império. Você imagina, tenta fazer uma festa para 1.000 pessoas. É complicado, para fazer uma festa até para 50 já é difícil, imagina para 1.000, é ou não é? E ainda mais nesse nível que eu estou colocando aqui, que está na Bíblia essa história. Aí ele fez uma festa para 1.000 pessoas no salão nobre da Babilônia. E aquela festa era uma festa estranha, era uma festa de rebeldia, era uma festa que estava regada a tanta coisa esquisita. Por exemplo, naquela festa tinha bebidas alcoólicas. Naquela festa tinha garotas de programa. Naquela festa tinha atitudes de idolatria, rebeldia aberta perante Deus. Era uma festa estranha. Tinha de tudo que desagradava a Deus. E o rei falou assim: a festa desse ano vai ter um elemento diferente, vai ter uma surpresa. E a festa daquele ano, ele fez o seguinte: as pessoas iriam tomar bebidas alcoólicas nos vasos sagrados do templo, que Nabucodonosor, seu pai, tinha trazido, tinha roubado do templo. Então esse era o diferencial daquele ano. Imagina, dar bebida alcoólica para as pessoas nos vasos sagrados do templo. Era algo assim, era uma afronta mesmo, era uma provocação, era uma rebeldia. E a festa começou, rolava a festa. É como se fosse um carnaval de salão. Aí, sabe quem foi à festa? Deus. Deus vai a uma festa dessas? Segura essa, irmão e irmã e internauta. Deus foi a essa festa. E a festa não era em Jerusalém, era em Babilônia. Deus foi a Babilônia e foi à festa. Fazer o quê? Assinar embaixo? Não. Aprovar a rebeldia? Não. Concordar com o erro? Também não. Seu filho está nas festas? Tem alguém da sua família vivendo atitudes rebeldes?
Tem alguém da sua família vivendo e frequentando lugares estranhos? Deus pode ir lá. Deus pode ir até lá. E pode salvar seus filhos. Sabia disso? Deus foi à Babilônia naquela festa. A festa estava acontecendo, rolando a festa, todo mundo feliz, bebendo, curtindo, prazeres, não sei o que, tá? Lá pelas tantas da noite, a mesma mão que escreveu os 10 mandamentos no Sinai, apareceu na festa. Só a mão de Deus apareceu. E ele escreveu na parede uma frase em aramaico. E a frase era: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Está em Daniel capítulo 5. Quando apareceu aquela mão, escrevendo na parede, o rei olhou, ficou pálido, começou a tremer. A Bíblia diz que ele batia um joelho no outro. Ele estava visivelmente abalado. Porque no fundo, todos nós sabemos quando estamos errados. É ou não é? Todos nós sabemos quando estamos em pecado. É ou não é? Todos nós sabemos. O rei também sabia. E aquela mão que apareceu era a mão de Deus, escrevendo na parede uma frase. Aí chamaram os adivinhos, os sábios de Babilônia para decifrar a frase. Ninguém conseguiu. Porque as pessoas mundanas não conseguem decifrar as palavras de Deus. Então Deus manda, Beltsazar manda chamar Daniel. E quando Daniel vem, Daniel é servo de Deus, vocês sabem. Aí Daniel vem, ele é íntimo de Deus, ele ora a Deus, ele conversa com Deus. E Deus usou Daniel para dizer o significado daquela frase. E a frase significava o seguinte: Rei, você foi longe demais. Essa noite você perde o reino. Essa noite os medos e persas estão invadindo Babilônia e dominando Babilônia e assumindo o controle. E tem mais. Essa noite você foi pesado na balança. Você foi julgado e foi achado em falta. Essa noite você perdeu sua salvação. Essa era a mensagem. Era uma frase de juízo. Você sabia que todos nós um dia seremos julgados, né? A Bíblia diz que o juízo final é dividido em 3 fases. A primeira fase já começou. A segunda vai ser durante o milênio e a terceira depois do milênio. Mas um dia todos nós prestaremos contas a Deus de tudo que a gente fez. Nenhum de nós vai escapar desse dia. A pergunta é: quando formos julgados, quando tivermos que prestar contas, seremos salvos ou achados em falta? Bom, eu não sei, mas uma coisa eu sei: nós temos um advogado. E o nosso advogado é especialista em escrever na pedra e especialista em perdoar, resgatar e salvar. O nome dele é Jesus. Jesus Cristo é o seu advogado, é o meu advogado. Nós temos que aproveitar isso agora. Enquanto acontece o processo do juízo, nós temos um advogado. Mas por favor, não esqueça de que um dia você e eu e você, nós dois, vamos prestar contas a Deus. Por isso, essa frase na parede lá não era só para Beltsazar, era para nós também. Então Deus escreveu os 10 mandamentos no Sinai e escreveu uma frase de juízo em Babilônia. E escuta isso: nenhum ser humano escapará de prestar contas a Deus. Nenhum. Escreve isso aí. E é individual. E nesse dia a gente não pode colocar culpa no outro. Colocar culpa em alguém da igreja, em alguém do trabalho, alguém da escola, alguém da família. Não. A salvação é individual. E a perdição também é individual. A mesma mão que escreveu os 10 mandamentos no Sinai é a mesma mão que escreveu a frase de juízo em Babilônia. E agora eu vou ler o último texto de hoje.
e fazer a última consideração de hoje, onde vamos ver Deus escrevendo mais uma vez. Por favor, abram a Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. A gente vai ler do verso 4 até o verso 8. Repetindo, João capítulo 8, de 4 a 8. Deixa eu dizer para vocês, nós temos um grupo de aproximadamente 120 pessoas que são de Moema, São Paulo, e esse grupo está conectado com a gente. É uma classe bíblica que tem, duas classes bíblicas que tem na região, classes bíblicas virtuais, e essa noite decidiram que não fariam a classe deles, mas que se conectariam com Jundiaí para transformar esse culto na classe bíblica deles. Então, obrigado pessoal de Moema e espero que vocês assistam a semana inteira. João capítulo 8, de 4 a 8, diz assim: disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Pensa num texto emocionante, numa mensagem emocionante. Atenção, internautas, atenção, irmãos. Com isso a gente vai finalizar. Jesus estava num certo lugar e apareceram uns homens, e esses homens eram religiosos, eram pessoas religiosas, e esses homens estavam trazendo pelos cabelos uma mulher, e era um ato de violência, puxando pelos cabelos nas ruas, e jogaram essa mulher aos pés de Jesus. Ela estava machucada, porque estava sendo arrastada pelos cabelos, machucada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, enfim, era um ato de violência. Jogaram a mulher nos pés de Jesus e disseram assim: ô Jesus, essa mulher aqui é prostituta, e ela foi encontrada num flagrante, na hora do ato nós pegamos, então nós temos testemunhas, e a lei diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. E trouxemos a mulher aqui para saber a sua opinião. O que o senhor diz? Essa era uma pegadinha. Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam que Jesus cometesse um deslize, uma falha. Perguntaram isso a Jesus. Sabe o que Jesus respondeu? Nada. Jesus ficou em silêncio. Ficou totalmente em silêncio. E além de ficar em silêncio, sabe o que Jesus fez? Olha o que ele fez, olhem para mim. Jesus se curvou e com o seu dedo começou a escrever na areia. Que coisa, hein? Aí os homens ficaram incomodados. Sabe o que incomodou aqueles homens? O silêncio de Jesus. Jesus já ficou em silêncio para você? Já, né? Para mim já. Quantas vezes a gente ora, é ou não é? Clama e nada. Aí o silêncio de Jesus incomoda. Você pensa assim: ele está me ouvindo? Se está ouvindo, por que não responde? Você sabia que o silêncio é uma resposta? Uma tremenda resposta. Jesus ficou em silêncio, escrevendo na areia.
Os homens incomodados disseram: e aí, Jesus, o que você diz? Estamos esperando uma resposta. Jesus se levanta, olha para eles e diz assim: ok, se quiserem podem apedrejá-la, mas tem um critério. É o seguinte: só pode atirar a pedra dela se tiver alguém entre vocês sem pecado. Se tiver alguém sem pecado, pode atirar a pedra. E fez o quê? Se curvou de novo e continuou escrevendo na areia. Jesus é impressionante, né? Olha o que ele fez. Muitas pessoas não entendem isso. Até hoje não entendem. Aí os homens jogaram as pedras fora e foram embora. Aí Jesus se levanta, se dirige à mulher e fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz assim: eles foram embora e ninguém me condenou. Jesus então diz, presta atenção, sobe o som, presta atenção. Jesus diz assim: eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Presta atenção nisso aqui, presta atenção. Quando ele fala assim, eu também não te condeno, é Calvário, é graça. Mas quando ele fala, vai e não peques mais, é Sinai. São os 10 mandamentos. Uau! A mulher se levanta, perdoada, aliviada, abraçada, e vai embora feliz, liberta, e passa a ser uma seguidora de Jesus, amém? Algumas rápidas considerações. Por que Jesus ficou em silêncio? Segundo, por que Jesus escreveu na areia? Terceiro, escreveu o que na areia? E quarto, o que significava a frase de Jesus que fez os homens jogar as pedras fora e ir embora? Bom, o silêncio de Jesus era para dar àqueles homens e àquela mulher uma chance de arrependimento. Quando Jesus ficou em silêncio, Jesus queria que eles pensassem um pouco no que estavam fazendo. E Jesus estava oferecendo a eles uma chance de arrependimento. Por isso ficou em silêncio. Quando Jesus ficar em silêncio para você, para um pouco e pensa: o que eu tenho que melhorar? Jesus está querendo te dizer alguma coisa no silêncio. Segundo, o que ele escrevia na areia? Os pecados daqueles homens. Bom, aí a coisa fica mais impressionante. Se Jesus escrevia os pecados dos homens na areia, aí eu fico mais apaixonado por Cristo, e vocês também, sabe por quê? Porque que Jesus é esse, escuta essa, que Jesus é esse que escreve os 10 mandamentos na pedra, escreve a frase de juízo na parede e os meus pecados na areia. Por que Jesus não fez o contrário? Por que não escreveu os 10 mandamentos na areia e os meus pecados nas pedras ou na parede, num outdoor? Por que Jesus não foi no Instagram ou no Fuxico Gospel para expor os pecados daqueles homens? Está na moda se pronunciar e apontar os defeitos das pessoas em redes sociais. Jesus não fez isso. Ele escreveu os pecados dos homens na areia. E sabe o que ele está dizendo para você, meu amigo e minha amiga, e para você, internauta? Ele está dizendo o seguinte: ele não tem interesse que os seus pecados fiquem registrados para sempre. Por isso não escreveu na pedra nem na parede.
Ele escreveu na areia para dizer para você o seguinte: a primeira chuva que cair, eu quero que apague, e o primeiro vento que passar, que apague os seus pecados. Jesus quer perdoar você, apagar seus pecados, seu passado, te dar um novo coração, uma nova chance, uma nova vida, e Ele quer te dar a vida eterna. Amém, irmãos? É isso que Ele quer fazer. Sabe quem quer expor os pecados e botar na parede para todo mundo ver? É o Satanás. Jesus escreveu na areia. Agora tem uma coisa. Quando ele fala assim: se tiver alguém de vocês sem pecado, atira a primeira pedra. Que era aquilo, hein? Já pensou nisso? Rapaz, que era aquilo? Ou seja, eu lendo esse texto, eu fico pensando assim: ok, quem não tem pecado tira a primeira pedra, ok. Para mim tem um certo sentido, para vocês também. Mas para aqueles homens tinha outro sentido. Sabe o que Jesus estava dizendo exatamente? E só aqueles homens entenderam. Ninguém mais entendeu. Quando Jesus falou assim: se tiver alguém sem pecado entre vocês, atira a primeira pedra. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Jesus estava dizendo assim: se tiver alguém de vocês que nunca se deitou com ela, se tiver alguém no meio de vocês que nunca contratou os serviços dela, se tiver alguém de vocês que nunca foi cliente dela, atire a primeira pedra. Por isso jogaram a pedra fora e foram embora. Todos eram clientes dela. Não existe prostituta sem o prostituto. É fácil jogar pedras e deixar de ver as nossas próprias falhas. Que coisa, hein? Foi isso. Então, essa noite, Jesus está dizendo para a gente alguma coisa, não está? Para cada um está falando de um jeito, não é? Desde o começo do tema até agora, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Eu posso senti-lo, vocês também podem senti-lo. Ele está aqui. E sabe de uma coisa? Eu tenho uma notícia para dar. Eu tenho a notícia mais importante para dar. A notícia mais importante de hoje não são as eleições. A notícia mais importante de hoje não é o voto. A notícia mais importante de hoje, prepare-se para ouvir. Eu vou dar uma notícia baseada na Bíblia. A notícia que vai mudar sua vida definitivamente e que vai marcar essa semana para você vir aqui amanhã, segunda-feira. Eu vou dar a notícia agora. Está preparado? Atenção, internauta, está preparado? Deus escreveu 3 vezes a lei no Sinai, a frase de juízo em Babilônia e os pecados na areia. A notícia é: essa noite, aqui nesta igreja, aqui nesse celular, aqui nesse computador, aqui nessa rede social, essa noite, é com você que eu estou falando, hein? Você que está com a mão no queixo. Isso, você que está com o braço cruzado ali atrás. Eu estou falando com você, meu amigo, com você, minha amiga. Essa noite, Deus vai escrever pela 4ª vez. E sabe o que Ele vai escrever? Uma nova história para você. E sabe onde vai escrever? Não é na pedra, nem na parede, nem na areia. É no seu coração.
Ele vai escrever dentro de você uma nova história. Ele vai pegar sua velha história, sua velha vida, e vai jogar no fundo do mar, e vai escrever uma nova fase para você, uma nova história para você. Aceita, acredita, decida, se entregue, deixa Deus fazer uma obra em você. Ele pode fazer isso. Não há ninguém que Deus não possa transformar. Não há ninguém que Deus não possa converter. Não há ninguém que não possa se entregar. Não há ninguém que não possa se batizar. Não importa se você é evangélico, é católico, é adventista, é espírita, é ateu, é agnóstico. Não importa, Jesus está chamando você hoje, aqui, agora. E quer colocar seu nome no livro da vida. Quantos querem essas bênçãos? Levantem a mão. Levanta a mão quem quer essas bênçãos. Levanta as duas, as duas. Levanta, olha, se eu fosse o fotógrafo, essa era a foto. Essa era a foto. Levanta as duas mãos para o alto. As duas mãos para o alto. Tem que ser rápida, senão o braço cansa. Nós queremos que Deus escreva. Peraí, eu vou aqui também, peraí, calma aí. Internautas, eu sumi, mas já volto. Aqui. Nós queremos que Deus escreva uma nova história para nós e que Deus coloque o nosso nome no livro da vida. É isso que nós queremos. Onde estão os meus amigos com esse cartão? Pode ficar em pé, por favor, os que têm o cartão? Por favor. Chegou a hora daquela oração que eu prometi. Fica em pé, segurando o cartão nas mãos. Enquanto o quarteto se posiciona aqui, eu queria que vocês que possuem o cartão ficassem em pé. Vocês sabem o nome desse quarteto? Revive. Tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu queria pedir agora aos irmãos, os irmãos que eu digo, os que são membros da igreja, se vocês conhecem essas pessoas que estão em pé, levantem-se ao lado delas, por favor. São pessoas que você conhece, você tem uma certa amizade, ou é um parente, ou é uma pessoa que você mesmo convidou. Por favor, aproxime-se dessa pessoa. Muito bom. Vocês três estão juntos? Ok. Não, me ajuda para que não fique ninguém sozinho, tá? Para que não fique ninguém sozinho. Se tiver alguém sozinho, vai lá e fica perto da pessoa. Ofereça assim gentilmente para estar. Tá bom? Se tiver alguém que se afastou dos caminhos de Deus e hoje veio aqui, fica em pé também. Se tiver alguém afastado dos caminhos de Deus, fica em pé também. Permaneçam em pé, por favor. E os que estão sentados permaneçam, por favor. Me dá um minuto, por favor. Estamos terminando a reunião bem cedo, dentro do nosso horário previsto. Eu queria que vocês só me dessem um minuto, que eu preciso falar com o internauta, tá bom? Pode ser? Que ele chega mais perto. Quero falar com você de Moema, com você de Campinas, com você de Louveira, com você de Paulínia, com você de São Paulo, com você de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Onde você estiver, olhe nos meus olhos. Dá para olhar? Deixa eu te falar uma coisa. O Deus que me alcançou é o Deus que também está te alcançando hoje. Jesus está chamando você, sabe? Para você começar uma vida nova. Estou falando com alguém que usa drogas. Estou falando com alguém que bebe bebidas alcoólicas. Estou falando com alguém que fuma. Estou falando com alguém que é uma garota de programa. Estou falando com alguém que está envolvido em quadrilhas. Mas também estou falando com alguém que é evangélico. Você que já foi em tantas igrejas, já bateu em tantas portas, né? Teve decepção aqui, ali e acolá. Aí está em casa porque está chateado. Não quer mais saber de igreja, nem de pastor, nem de padre, nem de nada. É ou não é? Aí está aí, sentado no sofá, assistindo esse programa. Seja bem-vindo.
Hoje, Jesus chama você. Hoje, Jesus convida você para deixar de lado tudo aquilo que passou. Não fique remoendo o passado. Tire essa mágoa do coração. Tire esse ódio do coração. Comece hoje uma vida nova. O Jesus que perdoou aquela mulher, Ele também perdoa você. O Jesus que disse agora vai, não peques mais, é o mesmo que está falando com você agora. Entendeu? Então agora chegou o momento de começar uma vida nova. Suas férias acabaram. O período distante dos caminhos de Deus acabou. E agora é uma nova vida. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Hã? É com você que eu estou falando. Isso, com você mesmo. Exatamente. Exatamente. Onde você mora? Mora na região de Jundiaí? Se mora, vem para cá amanhã. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Jundiaí. Tá bom? Se você mora longe, acompanha pelas redes sociais. Mas Deus está chamando você. Deus te abençoe muito.